Boa tarde, amigos da Rádio Boa Nova, programa O Cristo Consolador. Peço que nos ajudem na divulgação da doutrina espírita, colaborando com o Clube Amigos da Boa Nova pelo telefone 0800 12 018 38. Quero aproveitar e mandar aqui um grande abraço aos nossos amigos da Rádio Boa Nova e da Fundação André Luiz. Cristo Consolador, todas as sextas-feiras, às 17 horas, com reprise nas terças-feiras, às 23 horas, aqui na Rádio Boa Nova. Hoje nós estamos aqui com a Ana Ricardina e o Walter. O Walter vai trazer para a gente hoje João 14,6, caminho, verdade e vida. Vamos entender um pouquinho o que João quis dizer com isso, né? Qual que é esse caminho, qual que é a verdade, o que é a vida, né? Vamos entender um pouquinho. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Jorge, Walter e ouvintes. Boa tarde, Walter. Boa tarde, Jorge. Boa tarde, Ana. Boa tarde, queridos ouvintes. Boa tarde. Vamos lá? Estamos aos seus ouvidos. Olha, esse assunto é um assunto que dá para escrever 20 enciclopédias Barças aí, ou então encher 300 pendrives. Por quê? Caminho, a verdade e a vida. É claro que a gente vai fazer, o objetivo da gente é falar o que o Jorge nos trouxe aqui, né? Discernir sobre isso, estudar cada parte disso aí. Mas é onde está contida todos os ensinamentos que o Cristo trouxe para esse planeta. É o caminho de amor, é o caminho de misericórdia, o caminho do perdão. Na realidade, é tudo que Jesus nos ensinou em como conviver com o nosso próximo, com a nossa família, com nossos irmãos, com aqueles que são mais próximos, amigos mais próximos, com toda a humanidade, que nós aprendemos dentro do Evangelho que o nosso próximo, toda a humanidade, é quem está aqui nesse planeta aqui, né? E a gente tem o objetivo de trabalhar esse tema e chegar nesse ponto de entendimento do que significa esse caminho de amor, né? De vida, de luz, de bênção que Jesus nos traz. Então, vamos começar falando sobre isso aqui, falando um pouquinho dos ensinamentos que são trazidos por Allan Kardec. Sob a autoridade moral do Cristo, o ser humano é guiado na sua busca pela conquista da felicidade plena. Um dia, Deus, em sua inesgotável caridade, misericórdia e justiça, permitiu que o homem visse a verdade, né, atravessando as trevas. Esse dia foi o advento do Cristo. Isso aí está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, item 10. Então, eu acredito que todo mundo já viu isso aí, né? O Cristo foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral, da moral evangélico-cristã, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos. Não estamos aqui falando da nossa concepção de irmãos de sangue, claro, né? Que há de fazer brotar de todos os corações a caridade e o amor ao próximo, e estabelecer entre os humanos uma solidariedade comum, de uma moral, enfim, que há de transformar a terra, tornando-a morada de espíritos superiores. É o que Jesus espera de nós, e com certeza a gente vai chegar até esse ponto, aqui nesse planeta. Mesmo que a gente insista em escolher caminhos mais espinhosos, que a gente escolha dar muitas voltas para até encontrar o caminho da verdade da vida, que a gente insista em continuar com as nossas obsessões materialistas, mesmo que a gente faça essas escolhas, a lei do progresso, a lei do amor, a misericórdia divina sempre vai arrumar um jeito de nos colocar nesse caminho de amor do Cristo. Agora, falando sobre isso aqui, que são duas passagens lá do Evangelho segundo o Espiritismo, que Deus, para nos ajudar, para se revelar de alguma forma, ele mandou o Cristo, né, para a humanidade. E por muitos séculos, aliás, por muitos milênios, a gente ainda vai estar caminhando essa estrada.
Mas importante disso é o seguinte: não tem uma coisa só importante, tem muitas coisas importantes, é óbvio, tá? Mas isso é muito importante. Deus, nosso Criador, alguém vê Deus? Alguém percebe Deus de alguma forma? A gente não vê Deus, porque nos faltam sentidos para poder ver Deus. Isso aí está lá no Livro dos Espíritos também, trazido por Allan Kardec. A gente não tem ainda uma capacidade evolutiva, tá certo, de entender muito bem o que seja Deus. Então, como que Deus se revela para nós? Que estamos aí já alcançamos alguma racionalidade, alguma intelectualidade, algum caráter, alguma moral, alguma ética. Nós já alcançamos alguma coisa disso, nós já alcançamos. Bem que muito pouco, né? Mas já alcançamos. Então, como que Deus se revela para a gente? Olha, Deus se revela para nós através dos ensinamentos do Cristo. Então, foi por isso que Cristo disse: eu sou a luz do mundo. Vocês lembram disso? Coisa linda, maravilhosa. Eu sou a luz do mundo. Eu sou uma porta que abre e se abre e mostra muitos e te mostra muitos caminhos. Jesus também disse isso. Eu sou o pão da vida. Jesus também falou isso, ele é o pão da vida mesmo. E o que é esse pão da vida? Olha, pão, o significado de pão é aquilo que alimenta o corpo. Mas Jesus é o pão da vida. E nossa vida é eterna, porque nossa vida é imaterial. Nós somos seres imateriais. Nós estamos na matéria mais densa, que é o nosso corpo somático, e estamos também de posse de um perispírito, que se depura com o tempo também. Mas a nossa essência, o nosso eu, aquilo que a gente chama de centelha divina em nós, isso aí é imaterial. E é muito difícil para a gente ter essa compreensão do que seja imaterial. Porque desde que a gente se entende alguma coisa, tem alguma percepção das coisas, nós vivemos sempre reencarnando no mundo material e construímos nossas percepções em cima disso. Então realmente é muito difícil. Mas Deus, na sua misericórdia, nos enviou Cristo. E ele enviou Cristo para nos trazer essas mensagens, esses ensinamentos maravilhosos. Na realidade, é muito mais do que isso. Por quê? Porque se a gente prestar bastante atenção de tudo que Jesus nos ensinou, amar o nosso próximo a nós mesmos e Deus acima de todas as coisas. Isso aí foi o que ele falou, que todas as leis estão presentes nesses dois mandamentos, né? Mas isso aí já mostra o seguinte: através disso é que a gente vai conseguir conquistar a nossa felicidade plena. Eu digo felicidade plena porque, olha, se você perguntar para uma pessoa o que é a felicidade, a pessoa pode dizer simplesmente assim: eu não sou feliz, eu tenho lampejos de felicidade. Talvez seja verdade mesmo. Não existe felicidade nesse mundo material. Nós aprendemos isso também, né? Existe uma paz que você pode adquirir com o passar do tempo, com um grande esforço seu, para não sofrer com tantas vicissitudes, tantas covardias, maldades que existem nesse planeta. Estou nem falando só do Brasil. Então, a gente está aprendendo através dos ensinamentos de Jesus, e se a gente prestar muita atenção nisso, a gente tem mais chance de ser mais felizes. Por quê? Porque a gente vai aprender a amar, a perdoar, a querer sempre o bem, a andar sempre nos melhores caminhos. E a gente sempre faz escolhas erradas. Todos os dias a gente faz escolhas erradas. Às vezes numa atitude com um amigo, às vezes dentro da nossa casa, às vezes com a gente mesmo, a gente está fazendo determinadas escolhas que levam a gente a agir de um modo que não é coerente com os ensinamentos de Jesus. Ah, mas eu não quero ser um beato, né? E ficar só pensando da forma fanática em Cristo, 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 Cristo. Eu falei assim: gente, isso não tem sentido. Sabe por causa de quê? Porque um dia você vai ser assim. Por quê? Porque você não vai estar ligado a Jesus, você vai estar ligado a Deus. Jesus uma vez falou: eu e o Pai somos um. O Pai, ele se referia a Deus.
Eu e o Pai somos um. Por isso que está aí também uma forma de você ver Jesus, uma pessoa, Deus, outra entidade, né? Então, quando Jesus fala eu e o Pai somos um, é porque ele já chegou lá. Por isso que ele fala essa passagem de João, né? Eu sou o caminho, a verdade, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai, porque ele já chegou lá. Então ele vive constantemente e vive até hoje. E Jesus existe, vive até hoje, né? Até hoje ele vive ligado com o Pai. Ele aprendeu isso. E nós vamos aprender também a ter uma vida assim, naturalmente. Eu acredito que não vai levar milhares de anos. Eu acredito que talvez leve até milhões, não sei, para chegar até onde o Cristo chegou. Eu não tenho a noção disso. Mas eu acredito que, olhando pelo nosso grau de evolução, que a gente está muito longe de caminhar nessa estrada com desenvoltura, com facilidades. Um exemplo disso, quem é capaz de perdoar? Não um pisão no pé, mas se você for aviltado na sua mais querida, no seu amor mais querido, naquelas pessoas que você mais ama. Por exemplo, se você tiver, vocês me desculpem esse exemplo, mas eu tenho que exagerar um pouco, tá? Se você tiver uma pessoa que você ama muito, né, que foi violentada, agredida de uma forma vil, e que essa pessoa morreu, desencarnou. Desencarnaram essa pessoa, como diz o Jorge, né? Como que você vai se sentir? Imagina isso aí. Você realmente é capaz de perdoar 100%? Então é nessas percepções assim que a gente leva para os limites, né, do sofrimento, que a gente vê a nossa condição. E não tem como exigir isso de ninguém. Não tem. Por quê? Porque, como eu já disse, a gente ainda está nos primeiros passos da nossa evolução nesse planeta. Praticamente acabamos de adquirir a capacidade de raciocinar, de pensar, de tomar decisões, e o nosso livre-arbítrio ainda é limitado por causa do nosso grau evolutivo. Então, ainda estamos caminhando, não tem como você falar que tem um ser humano nesse planeta que segue Jesus em toda a sua plenitude, um pedido de Jesus em toda a sua plenitude. Eu falei só um: perdoai o seu próximo, não é verdade? E o interessante é que quando ele fala, né, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, gente, porque realmente ele é o caminho, o que ele deixou para a gente aqui, os ensinamentos que ele deixou para a gente, porque se nós tirarmos esse endeusamento que a gente faz, porque quando a gente fala de Jesus, olha para Jesus, a gente endeusa e coloca Jesus intocável para nós. Mas se você não olhar por esse lado, se você olhar pelo lado humano, gente, Jesus passou por tudo que nós passamos, ele sofreu todas as humilhações que nós sofremos, e ele o que ele fez? Perdoou, amou. Quer dizer, o caminho é esse, é fazer o que ele fez. E a todo instante ele chama a nossa atenção, o que ele fala com a gente? Meu mundo não é aqui, né? Olha, o mundo de vocês também não é. Nós estamos passando um período aqui na Terra, mas a nossa pátria é a pátria espiritual. Então, enquanto nós ainda fomos muito materializados, dermos muita importância à matéria, esquecermos que nós somos espíritos eternos, que a nossa felicidade é lá, não é aqui, aqui eu vou construir. Aqui, como, né, momentos felizes, porque para me manter uma felicidade aqui é difícil. Porque na matéria é muito difícil. E se você perguntar para uma pessoa hoje, materialista, o que é felicidade? O que é felicidade? É ter uma mansão, é ter dinheiro, é ter um carrão. Só em coisas materiais. Aí o que acontece? Você pode ter tudo isso, mas e o vazio que está dentro de você? O que preenche? Que vazio é esse? De onde vem? Quer dizer, o que está faltando o principal. Você tem o material, mas você não tem o espiritual. Então, para que essa balança, esse prato da balança, ele fique equilibrado, você tem que ter os dois e saber usar. Aí você ainda pode ter a felicidade aqui. Mas para nós é muito difícil.
né? E para ele foi fácil, porque ele entendeu isso. Ele entendeu. Então, assim, e foi de uma vez? Não. Ele também evoluiu igual nós evoluímos. Só que Jesus, se ele errou uma vez, ele não repetiu o erro. Ele aprendeu com aquele erro e seguiu. Nós, o que nós fazemos? Erramos, continuamos errando, erramos novamente. E até o dia em que a gente vai conseguir. Peraí, eu estou repetindo isso aqui tantas vezes. Vamos parar, né? Vamos ver se eu não faço isso aqui mais. Então, essa é a razão dele falar que é o caminho. Porque não existe outro caminho para levar, não. Não existe outro caminho para a felicidade que não seja o Evangelho, viver o que Jesus viveu. Jesus fala, perguntaram para Jesus assim, falaram, tu és bom? Ele não. Bom É meu pai. Ele está nos mostrando por que ele veio. Por que ele veio, por exemplo. Né? Carne e osso, sangrava. Entende? Hoje nós sabemos que Jesus, que o planeta Emmanuel nos traz, que o planeta de Jesus virou pó há 4 bilhões de anos e meio de anos. É informação. A evolução, como você falou, não sei quanto tempo. Emmanuel vem nos trazendo mais ou menos o que temos que fazer, o tempo que temos que ter paciência, ter o caminho, seguir este caminho. Né? E muita gente já quer ser santo agora. Ah, eu sou espírito, eu sou santo. Ah, já tá. Eu parei de beber, eu sou santo. Não fala, sabe? É isso que Jesus veio dizer. Tanto é que ele fala, bom é meu pai. O que ele quis dizer? Mostrando pra gente que a gente, né, nós somos igual a ele, estamos aqui para aprender, que ele foi o igual. Jesus nunca falou assim, eu sou melhor que você, viu? Tanto é que ele mostrou isso sentando com todos. Já almoçando, jantando. Ir para casa, ele podia ir para um lugar lindo para falar. Não, ele fazia o culto no lado dele na casa de Simão Pedro. Exatamente. Entende? Ele ia fazer o culto de Jesus no lar. Ele fazendo cultos lá. Ele não falou com a boca dele, ele pegava o pergaminho. Ele respeitava a nossa lei. Entende? E nós já queremos. Muita gente quer mudar até o que Jesus falava. Que devia nos trazer. O próprio movimento espírita faz isso também. Nós vamos mudar aqui para. Né? Vamos trazer um rebanho, vamos deixar esse rebanho aqui. Olha, o umbral vai ficar lá para sempre, tá? O que eles estão fazendo, irmão? Uma coisa que os católicos. Por isso que Jesus fala, por isso que o Kardec fala pra gente. Estudar e instruir-vos. Está ali, está escrito lá. Estudar, instruir. O que é? Tira a sua própria conclusão. Seu coração. O que manda? Kardec fala isso. Siga o seu coração, não o coração. Não vou seguir o coração do Walter. Vou seguir o meu. Faz você muito bem. Não, muita gente segue o coração do palestrante. Não. Né, o palestrante tá falando, né? O idosando aquele palestrante. Porque não sei o que. Você fala, agora, a partir de hoje, a Ana não serve mais para. Eu não vou escutar mais a Ana na rádio, porque a Ana ainda fofoca. Acontece. É lógico. Sem saber eles que eu estou aqui porque eu ainda fofoco. Entende? Se eu estou falando agora para milhões de pessoas que estão chegando até fora do Brasil, é para mim, gente. Eu estou falando para mim em primeiro lugar. E Jesus falava isso. Presta atenção, escutem. Escutem o que vocês estão falando. Preste atenção. Né, Walter? Mas é isso mesmo. Continua, por favor. Presta atenção. Deixar eu falo. Pode falar. É isso que a Ana falou. Presta atenção no que Jesus está nos dizendo. Ô, gente, você pode pegar o Evangelho em segundo o Espiritismo, ele é dividido ele é em quatro partes. Você vai ver isso, né? E você vai ver que ali o quê? Ele foi organizado de uma forma para trazer essas informações basilares do Evangelho do Cristo para a gente. Mas são é o que a gente tem de melhor. Agora, presta atenção no que está ali no Evangelho. A gente vai demorar muito, mas muito tempo ainda. A Ana, ela falou aqui em bilhões de anos. Vou falar com você uma coisa. Bilhões. Eu não quero nem pensar, eu não sei o que é isso. Né? Não sei o que é isso, tá certo? 4 bilhões. Mas eu acho que a gente tem que ver o seguinte, ó. Tem o melhor lugar do mundo é aqui agora, né? Uhum. O melhor tempo do mundo é esse que nós estamos vivendo. Então, nós temos que aproveitar todas as oportunidades que a gente tem, né, para aproveitar
isso que a vida nos traz. É o melhor tempo do mundo nosso. A gente tem agora. mania de falar, né? Tudo é o tempo de Deus. Não, gente, é o nosso tempo. O tempo de Deus é o nosso tempo. É o tempo que eu precisar. Uhum. Eu não tenho que ser cobrado, não tenho que ser apontado, não tem que ninguém. Não. Eu só vou vencer. Eu só vou me vencer no meu tempo, quando eu entender os meus erros, as minhas Aprender. fraquezas, aceitar e querer mudar. Aprender, Jorge, a gente Né? tem que aprender. Por Aí isso que a gente repete. aí chegou o meu tempo. Não adianta por imposição. Não adianta ninguém ficar impondo nada pra gente. Não. Porque se eu fizer por imposição, eu não estou fazendo porque eu quero fazer. Eu estou fazendo porque as pessoas querem que eu faça. Mas quem tem que querer fazer sou eu. Eu que tenho que entender o que eu sou, o que eu preciso de melhorar, e na hora certa eu falo, não, agora chegou a hora, agora eu tenho que melhorar. Isso aqui já não serve para mim mais. Não cabe pra mim. Não. Aí eu entendi, você tá entendendo? É o que o Jesus, é a mensagem que o Cristo traz pra gente. Ei, o caminho sou eu, mas o tempo é seu. Eu fiz o meu tempo. Agora faça você o seu tempo. Não importa com o que as pessoas falam, com as cobranças, não. É você e Deus. É você, a sua consciência e Deus. Eu vim aqui e te mostrei o que você tem que fazer. Mas eu fiz o meu tempo, você vai fazer no seu. Mas você vai fazer. Porque um dia você vai chegar lá onde eu cheguei. Né? O que ele quer dizer pra gente é isso. E uma coisa que eu acho bacana é isso, que quando você entende, você tira o espírito da letra, você tira Jesus dessa distância de você. Você tira ele do pedestal. Porque Se aproxima dele. você se aproxima dele. Você vê que ele não é intocável, não, gente. Eu posso chegar a ele. Eu posso me igualar a ele um dia, sim. Basta eu fazer o que ele fez. Mas ele mesmo falou. E ele falou Pode ser isso. igual até mais do que eu fazer. Pode Então, fazer o que eu faço e muito mais. Mas depende Né? de quem? De Depende você. de cada um. De cada um. Val, quando fala assim, todo mundo fala assim, nessa encarnação. Quando uma pessoa vira e fala assim pra mim, assim, falou um dia assim, eu só tenho esta vida. Eu falei, realmente. E eu pensei nisso, fiquei pensando, sabe, um dia, sentado assim, depois que essa pessoa falou, mas não, só tem essa vida. Eu falei, realmente. E fiquei calada. Mas eu pensando, gente, é verdade, eu só tenho essa vida. Como Ana. Na próxima Na próxima José. você, José, Ué. não está com minha mãe, né? Hoje ela desencarnou, mas não está com as mesmas pessoas, não está com o Jorge, não está com o Walter. Por isso que eu tenho que aproveitar ao máximo esta vida. Mesmo. Exatamente. Né, Jorge? Né? Eu pensei Porque esta vida foi feita para Ana. Para Ana. Para o espírito que veio como Ana. Como Ana. Na próxima vai ser para o espírito que vier com outro. Com outra história, gente. A gente tem que pensar assim, vamos aproveitar ao máximo os seus amigos. A gente pensa que tem que, para ser espírita, você tem que deixar as pessoas de lado, sabe? Como você falou, muita gente fala, você vai viver Jesus 24 horas. Jesus não falou para você viver 24 horas. Tanto é que tem uma historinha no nosso lar que mostra isso. Quando André Luiz, quando o pessoal está indo para o campo do descanso, da música, o André Luiz assusta. Porque o menino ia, não esqueci o nome dele agora, ia encontrar com sua namorada. Aí André Luiz fala assim, aqui tem isso? Pode olhar no nosso lado. Estou falando dessa Não, é palavra. verdade mesmo. Fala, lógico, André. Claro, você tem o seu tempo, você tem que conhecer pessoas, conversar com pessoas, ser feliz, brincar, conversar coisas, né? Porque lá você tem que conversar coisas, né? Saber da outra pessoa, intimidade com outras pessoas, não é intimidade sexual, é intimidade, e ter um diálogo. E muita gente pensa assim, esquece das pessoas que estão à sua volta, sabe? Ensinam, Jesus não falou assim, deixa esses aí, vem para esquece que seus irmãos, então como que eu sou espírita, assim? Como que eu vou ser espírita se eu estou, Ana, estou andando bem, aí eu passo perto de João que está caído, ele não faz, é dele, um bêbado mesmo. Gente, não, vamos levantar, olha o samaritano ensinando isso. Muito bom, isso mesmo. E a gente que entra para a casa espírita, a gente pensa que os outros são, tá igual evangélico. Desculpa, tá, gente? Tá igual as outras religiões, vamos falar assim, outras religiões, vamos falar evangélico, outras religiões, que acha que o próximo não é mais próximo seu. Que está acontecendo muito isso, infelizmente. A gente está vendo aí que está acontecendo, né? Que hoje dividiu-se o Brasil no meio, que um lado
é de Deus e o outro lado do demônio. E não é eu que estou falando, está na mídia. Porque todo mundo entrar está vendo. Hoje você não pode mais você não pode acreditar em Deus, em Jesus, sem ser da religião X. Entende? Nós temos que pensar muito esse caminho que nós estamos trilhando aí, tentando trilhar. Jesus não falou isso. Jesus andou com prostitutas, andou com ladrões, leprosos, bêbados. Ele curou uma pessoa assim. Aquele cego de Bethsaida não era o cara. Ele falou: não vai, não entre mais na aldeia, que é? Não vai lá mais no botequim, não vai mais nas prostitutas, não entre mais nessa aldeia. Essa aldeia onde tem essas coisas. Mas Jesus falou assim: olha, não entre lá porque são tudo demoniados. Ele não falou isso. Não falou isso pra ninguém. Eu não vou te curar porque você é prostituta. Ele não falou isso. Eu não vou te curar porque é isso. Você é ladrão. Não falou isso. Ele não quis dizer. O caminho dele é você se arrepender, você sentir no seu coração que você quer chegar até Deus. Sabe aquele quando ele fala assim, o céu é de ouro? Jesus sempre falava assim, que lá é muito lindo, lindo, você sente dor, você não sente... É isso que Jesus quer dizer, não sente a dor da culpa. O medo do rancor, essas dores, esses vícios internos. Entendeu? Vamos, gente, parar de ficar. Olha o que ele está fazendo, não. O que nós estamos fazendo está por fora. Isso aí também Jesus explicou isso. Ai do homem, né? E vem o escândalo. Olha, só para poder. Porque nosso tempo aqui já está. Vou dar um pulo aqui. É o seguinte. Eu gostaria de falar. Eu quero falar a respeito de uma coisa muito bacana, porque nesse programa aqui que a gente grava aqui, a gente é muito prático. Uhum. A gente tenta trazer o que a gente aprendeu para que a gente leve para a nossa vida. E isso é muito importante. Então, como que nós vamos levar o caminho, a verdade, a vida para o nosso dia a dia, para esse nosso momento? Gente, esse nosso momento é maravilhoso, sempre maravilhoso. Simplesmente porque Deus é nosso Pai, criou tudo isso e permite que aconteça. Né? Como que a gente vai levar isso aí para nossos comportamentos, para nossas decisões? Olha, como a gente já falou aqui, comentou, não é para ser fanático, não. Mas que é para a gente respeitar Jesus. Como ele mesmo falou, que ele é mestre e senhor. Ele falou essas duas coisas. Ele não é bom, como a Ana falou. Ele falou assim, não sou bom, bom é o Pai. Mas mestre e senhor, ele é. Então vamos lá pegar as lições do Cristo. É lá que está o caminho da verdade da vida. E não tem uma atitude que você não tente tomar que ele não está te ajudando a tomar determinada atitude. É só você pegar o Evangelho. Decisões tão difíceis. Nossas decisões. Olha, e depois ainda tivemos outras ajudas de São Francisco, por exemplo, amar mais do que ser amado, mas vamos nos apegar só em Jesus, porque nós vamos ter muito pouco tempo para falar disso. Quando Jesus fala assim, olha, quando vestis um pequenino, foi a mim que vestistes, quando matar de fome, foi a ele, quando abrigou um desabrigado. Olha, gente, nós temos que levar isso para a nossa vida. Aí você responde assim, eu não tenho dinheiro para poder ficar vestindo todo mundo que precisa de ser vestido, que aparece no meu caminho. Eu não tenho dinheiro para dar alimento para todo mundo que aparece precisando de comer. E muito menos para dar casa, para quem está desabrigado. Eu não tenho esse dinheiro. Gente, isso aí é óbvio que não tem. Mas a gente tem que construir uma sociedade que faça isso. Por quê? Um só não. Mas, então, quando a gente vê, tá certo, uma sociedade que faz esse tipo de coisa e a gente está inserido nela, quantas vezes a gente não escuta? Esse cara está fazendo isso aí com o dinheiro do meu imposto, ou do dinheiro que eu dou minha contribuição para o Estado. Isso aí a gente ouve direto. Então vamos lá e ver o que Jesus fala sobre isso. A gente vai ver que Jesus nos ensina sobre tudo. Principalmente sobre essas coisas que têm a ver com a coletividade. Porque se a gente não tiver uma coletividade, né, uma sociedade, um país, um planeta que tenha esse tipo de percepção, esse tipo de comportamento, nós sempre andaremos no lamaçal
da tristeza, do sofrimento, das guerras. Por quê? A gente está cansado de ver que, olha, um dos pilares de todos os sofrimentos da Terra é o egoísmo. Não é egoísmo? É. Avareza, vaidade, orgulho. Egoísmo e orgulho. A gente sabe disso. Então, Jesus está nos ensinando o tempo todo de uma forma muito doce, de uma forma muito suave, a andar nesse caminho, para que esse caminho, que é o jugo de Jesus, o jugo de Jesus é esse, é aquela direção, é aquilo que nos deixa dentro dessas percepções do seu caminho, da verdade, da vida. Esse é o jugo de Jesus. Por isso que ele é leve. Quando você começa a perceber Jesus, aí você começa a perceber nosso Criador, perceber a Deus através dos ensinamentos de Jesus. Por isso que ele fala que ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Né? Então, é através do Evangelho. Gente, quem tem a oportunidade de ler o Evangelho segundo o Espiritismo, com muita fé, com observação, com cuidado, vai lê-lo muitas vezes. E qualquer página que você abrir esse livro sagrado, esse livro bendito, essa fonte de luz, qualquer página que você abrir vai ter ali um ensinamento sobre esse caminho do amor, esse caminho de Jesus. Assim, ó, indistintamente, seria bom ler ele todo, para que você possa se sustentar e tomar as suas decisões, mesmo que você force a sua natureza um pouquinho, sem sofrimento, de uma forma suave. Não ficar guardando rancor das pessoas. A Ana já falou isso aqui. Aprender a perdoar, aprender a cultivar. É muito difícil a gente amar as pessoas como Jesus amou. E ele assim nos pediu. Também é um outro passo desse caminho da verdade da vida. Amai-vos aos outros como eu vos tenho amado. Né? Amai o seu próximo como a ti mesmo. É muito difícil a gente fazer isso, mas isso aí é uma coisa que a gente tem que construir, né, nesse percurso de nossa encarnação aqui, para aproveitá-la de uma forma mais abundante, com todas as oportunidades e com todas as provas, com todas as vicissitudes, com todas, como que eu diria, Jorge, me ajuda aí, quando a gente passa por um sofrimento muito grande. Vamos colocar com todas as dores, né? Com todas as dores. Resignação, né? Então, quando a gente traz Jesus para dentro da gente, fica muito mais fácil superar isso. Às Quando vezes. a gente vê a Deus através de Jesus, fica muito mais fácil. Às vezes as pessoas não entendem quando Jesus falou que o jugo dele é leve, né? E as pessoas ficam assim, gente, mas como é que o jugo dele é leve? Gente, é porque nós não entendemos Jesus. Quando a gente entender Jesus, a gente vai ver. O nosso jugo é pesado por nossa culpa. Pelo nosso apego aos bens materiais, né? Esse apego todo que a gente tem, o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo. É isso que torna pesado o nosso jugo. Mas quando eu consigo entender a mensagem do Cristo, quando eu consigo entender esse Cristo, o meu jugo se torna leve. Porque eu vou começar a pegar todos esses meus vícios e vou transformar em qualidades. E eu vou transformar as minhas imperfeições, né? Eu vou estar transformando isso em amor, caridade, né? Benevolência. Por isso que o jugo é leve, gente. Quando você entende a missão do Cristo, quando você entende a sua missão aqui, crística, vamos dizer assim, que a nossa missão é uma missão crística, nos tornarmos um Cristo, né? Quando a gente entende essa missão, o jugo se torna leve, porque a gente vai se despindo do materialismo e vai se espiritualizando. Tem um capítulo eu gosto de falar desse capítulo, nós estamos falando agora do Jesus no Lar. Certo. Repetir de novo, todo o programa eu vou repetir esse capítulo. Que bom. 38. Marcaram aí, né, pessoal? Capítulo do Jesus no Lar. Jesus no Lar. Compre esse livro, eu falei com o João, ele que me salvou. Me salvou de muitas coisas. Capítulo 38. Jesus acabou de falar, fazer o culto no lar, na família. Falou. Aí
os discípulos pensaram assim, ai meu Deus, eu não vou conseguir, não dei conta. Tiago chegou perto dele, mestre, eu acho que eu não sirvo para isso. Jesus falou para ele, tudo que tu falas, eu faço. Sabe, tudo que tu falas, assim, não pode, né, explicando que tem que ser amor, ele faz o contrário. Por exemplo, mesmo, eu estava passando no Rio, me xingaram, eu peguei a pedra, com vontade minha de quebrar a pedra na cabeça dele. Estou falando das minhas palavras para o pessoal entender. Rachar a cabeça dele. Aí o outro chegou a mesma coisa. Aí Simão Pedro, escutando aquilo, fala assim, se vocês fizeram, e eu, então. E já tiveram lamúrio, todo mundo lamuriando. Aí eu chego, e eu, então, entro para dentro do meu quarto para fazer minha oração, para ver o que eu fiz do dia, e vi que eu fiz tudo ao oposto. Então, não sirvo Jesus. E todos eles se reclamando, falando com Jesus, que não dava conta. Jesus olhou para eles, deu um sorriso, e virou para ele e falou assim, se eu pudesse trazer, o que dizer, espíritos superiores para a Terra, eu tinha trago. Eu tinha trazido. Mas eu tenho vocês, um a um, escolhido um a um, vocês. Com suas imperfeições. Todos nós, se eu puder, porque a Terra ainda é escura. Como que eu vou trazer os anjos santos para a Terra? Vocês que têm que fazer o trabalho. Vocês, todos nós, a humanidade, tem que fazer esse trabalho. É como você mesmo disse, porque se a gente não começar a pensar assim, que muitas nós desistindo no meio do caminho. Porque um vira e fala para você, assim, ô Walter, você não serve para ser palestrante, não. Aí você pergunta, por quê? Ah, porque um dia desse eu vi você xingando uma pessoa, eu não achei legal. Então, como que você vai falar para a multidão se você não faz o que você fala? Poxa, Jesus acabou de dizer para os apóstolos dele, os discípulos dele. Ele não quis dizer assim, olha, você está certinho de fazer isso, não. Ele quis dizer, você vai conseguir. Você vai conseguir mudança. Isso é o caminho. Mudar a verdade é isso. Você aprender. Você vai aprender. Mas, por enquanto, nós temos é nosso. Jesus tem a gente, ó. O Brasil, a humanidade, como está. Como é ela assim, ó. Mas tem que saber o caminho que nós vamos seguir e o que vamos fazer com esse caminho. Vai, pode falar. Gente, só para terminar, minha fala é o seguinte. Olha, vamos aproveitar esse momento de nossa existência e vamos caminhar sempre de mão dadas com Cristo. Vamos buscar essas informações, porque só pela nossa intuição e nossas decisões fica difícil. Vamos procurar nos aproximar de Jesus, né? Vamos buscar a estender a nossa mão, a dar nosso coração para Jesus e para poder haver Deus em toda parte. O Evangelho segundo o Espiritismo está aí, para quem é espírita, para quem não é, o Evangelho de Jesus está aí também. Tem os 4 evangelistas que nos dão lições maravilhosas e ensinamentos e manual de procedimento. Como é que a gente deve proceder nessa vida? A gente tem isso, é difícil seguir? É, mas a gente tem que trabalhar um pouquinho todo dia, tem que trabalhar de acordo com as oportunidades que nos são trazidas, né? E muito obrigado. A gente, pegando essa deixa do Walter aqui, que eu deixo para todos, né? Espíritas, católicos, evangélicos. Leia o Evangelho, mas tire a sua interpretação. Não interprete o que o padre falou para você, o que o pastor falou para você, né? O palestrante falou para você. Mas pensa, o que eles falaram, Jesus faria? Sim. O que eles pregaram, Jesus pregaria? Então, ouçam a voz, o coração de vocês, ouçam a intuição de vocês, porque o que eu fico triste muitas vezes de ver que as pessoas se tornam, me desculpem, um papagaio de pirata. Elas simplesmente repetem aquilo que o palestrante falou, aquilo que o padre falou, aquilo que o pastor falou. Não, você tem que falar, você tem que repetir aquilo que você entendeu, né? E quando a gente lê o Evangelho e a gente começa a buscar conhecimento através, né, nosso, tenho a certeza
Jesus vai colocar ali do seu lado, né? Para você que acredita em anjo, para nós que são os bons espíritos, né? Do seu lado vai estar lá o anjo, o bom espírito, o santo lá, te falando, olha, é isso aqui. A interpretação é essa. Você tem que fazer isso. Então, meus amigos, façam isso. Pensem por vocês. Para isso, Deus deu a vocês, a todos nós, a inteligência. Bom, gente. Só uma palavrinha rapidinho. Se cair, levante. Caiu de novo, levante de novo. Insista, persista, porque é o caminho que Jesus pede, de não desistir nunca. Nunca de fazer o certo. Né? Bom, meus amigos, nós chegamos ao final do nosso programa. Quero agradecer a Ana a participação. Obrigado, Jorge. Agradecer o Walter. Beleza, tamo junto. Programa O Cristo Consolador, todas as sextas-feiras, às 17 horas, com reprise na terça-feira, às 23, aqui na nossa Rádio Boa Nova. Uma boa tarde a todos. Fiquem com Deus. Obrigado pela audiência e fiquem agora com o Momento da Prece com Cássia e Cleia Rezende.